E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Meu nome é Wanderson. Eu tinha prometido a vocês uns dias atrás que iria fazer uns vídeos sobre frames, como trabalhar com frames, qual o segredo, qual o mistério. Para quem não conhece, o frame ele é como se fosse uma área de pintura, assim como o form. Só que essa tela de pintura, ao contrário do form, precisa ser acoplada. Ela precisa ser instanciada em algum objeto que aceite que um form seja acoplado a ele também, seja instanciado nele. E quais seriam esses componentes? Seriam um form, um page control, um panel, um scroll box. São exemplos de componentes que aceitam você instanciar um form. Tá, mas um frame é um form? Não. Um frame ele é um componente container. Ele é um container de componentes visuais e não visuais. Mas espera aí. O form também é. O form também é um container de componentes visuais e não visuais. Sim, beleza. É exatamente isso. Porém, ao contrário do form, o frame ele possui algumas particularidades que nos ajudam a simplificar o processo de criação de aplicações com uma certa fluidez. Como foi o desenvolvimento do Microsoft Money. O Money ele foi um dos primeiros programas que eu vi que ele tinha uma fluidez enorme. Eu não sei se ele foi criado com frame ou com form, mas aquelas animações de entre telas, aquilo ali foi algo que até os dias de hoje deixa ele com uma aplicação com um layout muito atualizado. E se a gente reparar no projeto FMX que foi incorporado ao Delphi, ele dá a entender que é um frame ali, não estou dizendo que é, mas ele tem as características de um frame incorporado na aplicação principal. Você não vê uma tela interpolada a outra, sobreposta a outra, melhor dizendo. Você vê uma tela sendo transitada para outra, com animações, que dá um efeito muito bacana, muito bonito à aplicação. E recentemente esse assunto foi abordado lá no grupo e despertou uma certa curiosidade e interesse com o pessoal lá. Bom, eu acho que o que eu estou falando ou o que eu irei abordar não irá agradar a todos. Tudo bem, cada um tem a sua opinião em ver como isso funciona. Eu sei que tem pessoas com um conhecimento muito maior do que o meu, mas criou essa expectativa, me pediram para criar. Eu não tenho jeito para criar vídeos, videoaulas, eu não sei, comigo é muito no olho a olho em explicar como funciona. Bem, partindo desse princípio que o frame ele é um componente container onde eu posso desenhar a minha tela nele e ali a partir dali eu poder absorver ela dentro de um formulário, de um form, ou de um panel, ou de um page control panel, dentro de uma tab nele, ou de um scroll box. Como eu posso trabalhar com o frame? Eu conheço três formas. A primeira delas, acoplada. Você vai criar um frame e vai chamar o componente tFrame lá no Object Inspector e vai na paleta de componentes e vai colocar ele dentro de um objeto onde você vai acoplar aquele frame, tá ok? Este é o primeiro método e é o método que eu... Me desculpa, gente, são 4:30 da manhã, o horário que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu vou criar eles em partes. Vou criar esse vídeo em parte, depois vou juntar tudo para poder montar o vídeo e colocar aí pra galera, tá legal? Inclusive, o sono já está chegando também, eu montei um pequeno modelo aqui para a gente poder ver como são essas características, tá? Então vamos lá, no meu projeto aqui eu tenho apenas um form, eu criei um frame que vai ser o frame principal e o frame de login. Esse frame login ele vai aparecer primeiro, e depois que eu entrar com o meu usuário e senha, ele vai montar o meu frame principal, aonde eu vou ter meus comandos de botões para chamar os outros frames, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é demonstrar a primeira técnica de uso do emprego de frames, que eu não aconselho o emprego dela. Por quê? Porque
você trabalhar com o frame acoplado, o frame já tem que estar todo pronto, todo desenhado. Porque a partir do momento que você começa a fazer alterações no frame, ele começa a gerar alguns problemas, porque nem tudo que você faz é automaticamente repassado ao objeto onde ele está acoplado. O que eu irei fazer é acoplar este frame diretamente ao meu form principal. Eu poderia jogar ele dentro de um panel. Sim, eu poderia criar um panel e tacar ele ali dentro do panel, que iria ficar bacana. Então vamos ver como é que ele vai ficar acoplado dentro do meu form. Tá, eu estou vendo aqui as características, né, as principais propriedades dele. Eu vou deixar aqui padrão e eu vou chamar agora a minha guia, a minha paleta de componentes, e através dela eu vou chamar aqui o meu frame. Esse é o modo como eu trabalho no meu dia a dia, já é um hábito. Tá, vou colocar aqui a paleta e vou dizer que vou chamar o meu frame login. Então aqui está meu frame login. Se eu executar ele agora, vou executar a aplicação aqui com o meu frame login lá. O meu form ele está para o alinhamento maximizado, alinhamento, me perdoe, o Windows State dele, a propriedade do Windows State, ele está para maximizado. Então reparem que o meu frame ele não maximizou. Por quê? Por que ele não maximizou? Simplesmente porque a propriedade, como vocês viram, eu removi o align dele para AL None, não estava em AL Client. Então a partir do momento que eu coloco em AL Client, o que vai acontecer? Ao executar a aplicação, ele vai ter que se expandir. Eu coloquei um pequeno código somente para ele alinhar o panel ao centro do formulário. Então sempre que eu mexer com o meu form, o componente, deixa eu ver se ele está pegando aqui, peraí só um instante, eu estou usando um MacBook para poder escrever esse projeto, então eu tenho alguns problemas com o teclado e até mesmo com o trackpad dele. Reparem que o panel ficou centralizado no frame, não foi no form. Eu usei uma propriedade, eu usei o evento resize, onResize do frame e escrevi duas linhas de código para ele simplesmente alinhar o panel ao centro. Tá? Então, conforme eu mexo nas dimensões do form principal, o frame ele é redimensionado e o evento que eu escrevi dentro da procedure onResize ele é startado, e com isso acontece esse efeito que deixa sempre esse panel ao centro da minha aplicação. Tá? Vou fechar aqui agora. Eu tive uma vontade, não sei se isso vai dar certo, mas como eu citei no início da explicação, no início da aula, o frame ele tem alguns problemas, uma particularidade que eu vi no Delphi, desde o Delphi 7 até o Delphi 2010, não mexi muito com o frame no Delphi Rio, mas o que eu vi é o seguinte: sempre que eu fazia alguma atualização, ou era de cor, ou de layout no frame, ele não propagava para o frame que estava acoplado. Então eu falo para vocês, não use essa técnica, não fica bacana, não é legal. Tá? Vou fazer algumas pequenas alterações aqui, só para a gente ver se vai mudar. Tá? Eu cheguei a ver que no Lazarus eles fizeram umas alterações bem legais, que ajudou muito, mesmo assim, ainda foi pouco. Eu acho que isso é uma particularidade do próprio objeto. Eu não sei se esse objeto ele vem de alguma classe de dentro do Windows, mas isso aí é algo que persiste ainda assim no Lazarus. Tá? Esse problema de às vezes você criar, adicionar alguma coisa ao frame e ele causar alguns pequenos problemas. Vou jogar aqui, usei ordem para back. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem que eu posso aproveitar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu não vou ter nenhuma imagem.
Forms Script. Deixa eu pegar aqui uma imagem rápido na internet. Background HD. Opa. Deixa eu pegar essa imagem aqui mesmo, você vai servir ela. Tá ótimo, o tamanho dela já vai servir porque eu quero fazer. Acho que vai ficar até bacana. Deixa eu esperar terminar de carregar. Enquanto isso, na época que eu passei a mexer com o Delphi 2010 e usei muito frame ali, eu descobri que um objeto em particular não instanciava, não aparecia de jeito nenhum. Era o Ribbon, aquele componente que gera os menus bonitos do Office. Aquele componente não funcionava dentro do frame. E porventura, deixa eu ver aqui. E porventura, dentro do Lazarus existe um componente chamado SPK Toolbar. Ele é uma cópia do Ribbon da Microsoft, que está dentro do Delphi. Eu acho que é da Microsoft aquele componente, e também não funciona dentro do frame. Você coloca ele lá, configura ele, na hora que você chama o frame, o danado não aparece, não está lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Onde foi que eu salvei esse projeto? O som está grande, mas eu tenho que fazer esse vídeo aqui pro pessoal. Onde foi que eu salvei vocês? Opa, beleza. Deixa eu salvar essa imagem aqui pra gente colocar lá. Tá. Pode ser mesmo. Me desculpem. Tive uma forte gripe há 2 semanas e me arrebentou. Então esse foi um dos motivos de eu não ter feito o vídeo. Então eu vou me empenhar para tentar trazer um material, mesmo que não seja com aquela qualidade, mas um material legal para o pessoal aí, para tentar desvendar o que é o uso do frame nas aplicações RAD. Então vamos lá, vou colocar aqui ao client. Como é que é? E beleza, outsizing, strush. Ok. Bom, lembrando que este frame está acoplado no meu form. Vou executar agora aqui. Gente, o ruído que está aparecendo de fundo aí é o meu servidor que está ligado, tá? O servidor está às minhas costas aqui, é uma distância de uns 2 ou 3, de uns 3 metros de mim, mas ele não ajuda, é uma barulheira só. Aqui está. Usando o frame acoplado, até o momento ele veio e colocou todas as informações, mas eu não indico usar o frame desse jeito, tá? De forma alguma, usem este método de acoplar o frame ao form, porque ele dá muita dor de cabeça, muitos problemas. Qual é a maneira correta? Eu sugiro utilizar a segunda maneira, e a terceira é chamar o frame direto de um banco de dados. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Como seria este método? Eu vou criar variáveis variáveis auxiliares que possam me ajudar a instanciar os frames. Então aqui eu já tenho meus 2 frames dentro da unit do meu form principal, e eu vou criar 2 variáveis agora. 2 variáveis privadas ao form, que vai ser a essa unit o meu frame login e o meu frame principal do tipo tFrame. Perfeito, isso aí já me atende.
Eu agora vou no meu form principal, no evento OneShow. Vou no meu evento OneShow e vou colocar aqui simplesmente o seguinte: frame login, vai receber o meu tframe login, vou criar ele aonde? No meu form. Por que eu estou usando self? Porque eu estou na Unity do form principal. E vou dizer que o frame login tem como parent quem? O form principal. Esta é a maneira que eu indico a vocês. A próxima é para quem quer algo um pouco mais robusto e quer chamar o frame de dentro do banco de dados. Vou executar aqui. Beleza, e aqui está o meu form, meu frame sendo apresentado dentro de um form, acoplado dentro de um form. Eu poderia mudar isso se eu tivesse, eu poderia aqui, sem muita preocupação, eu poderia vir aqui e colocar aqui um panel. Eu vou mudar, fazer uma mudança aqui dentro do meu form. Eu vou dizer que o meu board width é de 10 e vou colocar o meu frame como ao client e vou fazer o que aqui? Eu vou trocar o meu frame, meu panel. Eu vou colocar, vou informar que é no meu panel que o frame vai ser instanciado. Se ele tivesse acoplado, eu teria uma dor de cabeça tremenda. Eu teria que desacoplar ele e acoplar ele de novo. Desse jeito ele fica muito melhor de trabalhar. Vocês veem que o frame está ocupando toda a área de dentro do meu panel. E aqui está. E todo o código que eu vou colocar dentro dele... Opa, peraí. Daqui a pouco eu vou começar a codificar ele. Então eu quero que ele fique dentro do meu form. Novamente, vou executar aqui. Ah, sim, esqueci de mexer no board width. Olha só como é que o frame vai instanciar com as bordas aparecendo aqui, ó. Porque eu esqueci de alterar a propriedade board width. Vou colocar 0 de novo. Perfeito. Então, executando, o frame será invocado e instanciado dentro do meu form. Aqui está ele. E caso eu precise, como eu vou precisar matar esse frame, como eu vou fazer? Isso não é muito mistério, não tem um grande mistério. Eu vou escrever aqui 2 eventos. Um evento no meu OnKeyPress. Opa, foi lá? Foi, no meu OnKeyPress. O que eu vou fazer, vou dizer o seguinte, um evento simples. Ainda posso colocar, estou no meu form login, quero isso no meu form login. If and then begin. Gente, eu tive que desligar o ventilador, calor do Rio de Janeiro de madrugada, quente a beça, para poder evitar o máximo de ruído possível. E mesmo assim, o ventilador dos quartos está incomodando bastante. Deve estar vai aparecer bastante chiado aí. O que eu vou dizer aqui é o seguinte, que o meu campo edite usuário e edite senha, não vou criar aqui um método de login, porque não é esta a intenção de se falar de frames, tá? O que eu quero aqui é trazer o método de trabalho com frame, o restante fica por conta aí dos colegas. Se gostaram da ideia, se foi válido, bom, eu espero que tenha sido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, self, eu estou falando de quem? Eu estou falando do frame, eu estou dentro do frame. Eu vou desacoplar ele, porque ele está instanciado e tem um parent como form. Eu vou dizer que não vai ter mais parent. Eu vou passar para ele o new e em seguida um free. E para quem quiser ter um controle um pouco maior, a gente poderia criar aqui
uma classe, um método destroyer. E aqui eu fazer algumas interações, tá? Para quem for utilizar esse recurso, faça antes do Inherited Destroyer. Desculpa aí, o pessoal que fala inglês melhor vai entender. Antes da chamada desse evento, desse método dentro do destroy, escreva aqui o que vai acontecer. Bom, opa, meu teclado aqui já foi mudado, eu tenho que remover ele depois. Deixa para outra situação. Vamos lá, vou recompilar. Opa, esqueci do ponto e vírgula aqui. Lembrando que, ao executar, o meu frame login será instanciado dentro do meu form principal. Beleza, vou digitar um usuário e uma senha. Opa, eu esqueci de um outro detalhe. Como eu estou dentro do OnKeyPress e fiquei igual a Enter, damn. Deixa eu só colocar direitinho aqui, bonitinho. Legal, eu esqueci de fazer uma outra coisa aqui, deixa eu minimizar. Eu vou pegar o OnKeyPress do outro componente e vou também testar ele lá dentro. Eu mandei compilar ou não? Ctrl. Agora vai. Vou colocar um usuário, uma senha, Enter. Prontinho. Matei o frame de dentro do form. Tá? Agora aqui eu quero enfatizar exatamente essas três linhas aqui. Por que foi necessário eu passar um new para o parent do frame, depois eu passar o new para o frame e depois passar o free? Bom, talvez exista uma outra forma de se fazer, mas durante os diversos testes que eu fiz, eu perdi um dia inteiro testando isso para trazer uma solução prática. Só funcionou desse jeito. Eu primeiro precisei retirar o acoplamento que foi feito dentro do principal, lá no meu form principal. Aqui eu estou falando para o objeto. Você vai ficar acoplado, instanciado dentro desse componente que eu estou te dizendo, dentro desse objeto self. O self, quem é aqui no caso, é o meu form. Então ele precisa ficar acoplado em algum lugar. Depois aqui, eu retirei esse acoplamento virtual, que foi feito via programação, não através de um componente de frame, para depois eu falar para ele que ele não vai receber mais ninguém através do new e liberar ele da memória. Somente desse jeito que eu consegui. Se existir outros métodos, por favor me digam, estou aceitando ideias para isso, tá? Porque eu não consegui fazer de forma alguma que um form fosse removido da memória sem que eu utilizasse esse meio. E eu descobri isso aqui depois de muito pesquisar e achei um projeto que não tinha nada a ver com frame, onde o desenvolvedor colocou no projeto dele este método para poder desacoplar. Pô, peraí, de repente pode ser isso. Então eu coloquei esse código e os meus problemas de erros acabaram-se. Porque antes disso, para poder retirar um frame da memória, de dentro da memória, de dentro do projeto, eu teria que fazer uma gambiarra muito esdrúxula. No form que chama o frame, no caso o meu principal, o que eu poderia ter colocado aqui? Um timer, aguardar o usuário ser autenticado e dentro do timer eu ter ali uma variável que verificou, o usuário foi autenticado, tá legal, agora eu vou retirar o frame da memória. Então aqui eu poderia sim escrever algo como free and new e colocar meu frame login. Porque eu estou fazendo isso de fora do frame login em questão. Eu estou fazendo de fora. Então, aqui funcionaria. Se eu tivesse um timer, como por exemplo, se dentro desse timer eu tivesse aqui
if fd login ponto record count igual a 1, then, e o timer passando, timer ali com intervalo de 1. Então tá legal, agora eu vou matar o meu frame login. Desse jeito funciona mil maravilhas, perfeito. Só que eu quero matar ele ao fazer o login, eu quero remover o meu frame da memória. Então o jeito que eu encontrei e que funcionou comigo foi desse jeito. Tá, Wanderson, peraí, vamos tirar aquele free e new e vamos colocar tirar aquele new e o free e colocar o free e new. Tá legal, vamos fazer free e new self. Tá aqui, vamos compilar e rodar. A aplicação subiu, entrei com o usuário, entrei com a senha, enter. Olha aí o que acontece. Exatamente isso. Ele matou, perdão, ele fez o propósito, ele tira o frame, mas só que na hora de liberar ele da memória, tanto que o frame não está nem mais aparecendo no form principal, só que na hora dele liberar da memória, dentro da instrução free and new, ele tem alguma coisa ali que não dá certo. Eu tentei desvendar isso esses dias e desisti, e além do meu conhecimento de orientação a objeto, que não é lá essas coisas, então eu resolvi que eu cheguei a este método aqui que funciona. Se eu rodar minha aplicação aqui agora, vamos lá, eu vou entrar com o usuário, vou entrar com uma senha, enter. O form foi removido da memória sem maiores problemas, tá? Então, desse jeito aqui, eu sei que funciona, tá ok? Bom, pessoal, eu vou parando por aqui e irei retornar com a continuação, tá ok? Um forte abraço a todos e até a próxima, tá? Prometo que essa semana ainda dou continuidade a esse vídeo. Muito obrigado a todos.